Olá a todos e todas, vamos dar continuidade aí ao nosso curso de Fundamentos de Física 4, hoje dando início à aula 4, e o tema da nossa aula é potencial elétrico. Tá? Nessa aula, nessa primeira parte da aula, nós vamos discutir o que é uma força conservativa e a necessidade de definir uma energia potencial para, para sistemas conservativos. Daí vamos definir o conceito de potencial, vamos discutir o conceito de potencial elétrico. Após isso, vamos discutir o que são superfícies equipotenciais, tá? Que é uma discussão bem relevante. E finalizando aí essa primeira parte falando sobre como calcular o potencial se você conhecer o campo elétrico. Tá? Então, bora lá. Então, para que é que a gente define mais uma grandeza na eletrostática? Né? Para que a gente define potencial elétrico? Né? A gente viu que na eletrostática, se a gente definiu a lei de Coulomb, né? Definimos a lei de Coulomb e vimos que a gente poderia sempre calcular a interação entre partículas, tá? E se eu pegasse uma partícula de prova e colocasse perto de um objeto que carregasse e eu conseguisse medir essa força, o campo elétrico ao entorno dessa distribuição simplesmente seria a força dividida pela carga, tá? Naquele ponto onde se encontra a carga. E aí, a princípio, a gente resolvia todo o problema da eletrostática. Tá? Mas aí a gente viu que apareciam integrais complicadas, né, de se resolver quando você usava, calculava campo elétrico de distribuições contínuas. Tá? Daí surgiu a necessidade de uma ferramenta, né, de usarmos, né, mais uma ferramenta que foi a lei de Gauss. E vimos que a lei de Gauss ela simplificou bastante os problemas, principalmente os que envolviam simetria, porque a gente não precisava calcular integrais complicadas. Tá? O fato de definir o fluxo elétrico e representar o campo por linhas de campo permitiu que que a vida da gente fosse facilitada, né, nos problemas. Tá? Agora não é diferente, né? A gente sempre está buscando desenvolver ferramentas para facilitar a nossa vida, né? E o potencial elétrico é uma delas. O potencial elétrico, nós vamos ver que tem uma vantagem de ser uma grandeza escalar. Né? E sendo uma grandeza escalar, você não precisa se preocupar, né? Ao contrário dos vetores, que tem módulo, direção e sentido, uma grandeza escalar, ela só tem um número que a caracteriza. Tá? E fica mais fácil, né, de a gente trabalhar, de resolver problemas. Tá? E também não vamos perder a generalidade da nossa ferramenta, né? Da nossa, vamos dizer, não vamos perder o rigor da nossa teoria, né? Porque a gente sempre pode recuperar, por exemplo, se você quiser uma informação mais completa, que é o campo elétrico, a gente sempre pode recuperar simplesmente a gente vai ver como é que faz isso, tá? A gente vai definir uma equação que a gente pode calcular o campo elétrico a partir do potencial, tá? E vice-versa. Tá? Então é isso aí que nos motiva a discutir o conceito de potencial elétrico. Tá? E também vocês vão ver ao longo do curso, quando a gente estiver estudando capacitores, circuitos, né? A gente não vai estar preocupado em calcular vetor campo elétrico, direção de vetores, né? Porque a gente já vai definir potencial, então a gente sempre vai trabalhar com potencial, com energia, né? E aí essa é a intenção. Tá? Então, antes de discutir em si o potencial elétrico, o conceito de potencial elétrico, nós vamos definir o que seria energia potencial elétrica.
Então, como a gente sabe, né? Como sabemos, por exemplo, na força gravitacional, o que a gente tem, ó, por exemplo, você tem um corpo de massa M1 aqui e um corpo de massa M2, né? E eu sei da distância entre elas, vou chamar aqui de R. Chamar de R, tá? Eu sei pela lei da gravitação de Newton, né? Ou lei da gravitação universal. E o módulo da força entre 1 e 2, né, entre as partículas, vai ser que vai ser a constante gravitacional M1, M2, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Tá? Eu vou começar desse exemplozinho para a gente chegar no caso eletrostático, tá? Que é um exemplo que vocês já viram, tá? Já conhece a lei da gravitação de Newton. Tá? E é demonstrado experimentalmente que uma força do tipo força gravitacional, né, ela é conservativa. O que é que significa isso? Esta força é do tipo conservativa. O que é que significa isso? Isso aqui é um resultado experimental. É um resultado experimental. Forças desse tipo, elas têm a seguinte propriedade. Se você está, supõe que aqui está eu estou analisando o movimento de uma massa dessas aqui, ou M1 ou M2, tá? E ela faz uma trajetória que vai de um ponto I a um ponto F, tá? Então ela faz essa trajetória aqui por um caminho, tá? Vou chamar isso aqui de caminho 1. Tá? Então, se a partícula se move do ponto I ao ponto F, né, exclusivamente sobre a ação da força gravitacional, ou seja, se você não tiver atrito, resistência, alguma força dissipativa, né, o trabalho que é realizado por esse caminho, né, é igual ao trabalho realizado por qualquer outro caminho que você pegue de I até F. Se você for pelo caminho 2, o trabalho realizado pela força gravitacional vai ser o mesmo que o caminho 1. Tá? Então, é isso que a gente chama de forças independentes de trajetória. Tá? Então, a gente pode escrever aqui que o trabalho realizado pela força na partícula no caminho 1 é o mesmo do caminho 2. E é o mesmo que qualquer outro caminho que você desenhar aqui que liga o ponto I ao ponto F. Tá? Então, forças conservativas têm essa propriedade. Tá? Trabalho realizado pela força independe da trajetória. Ok? Então, o trabalho é o mesmo. Né? Se ele for por aqui ou por aqui,
De maneira que uma consequência disso, né, que é o seguinte, se eu for pelo caminho 1 e voltar pelo caminho 2, o trabalho total vai ser zero. Tá? Isso é uma consequência dessa afirmação aqui, ó, desse resultado experimental. Tá? Por quê? Porque se eu for pelo caminho 1, suponha que a força realizou 10 joules de trabalho. Né? Se eu fosse pelo caminho 2, realizava também 10 joules de trabalho. Tá? Mas como eu estou fazendo o caminho contrário, ó, aqui de I até F a força realiza 10, e se eu for voltar, né, ou seja, se eu for realizar trabalho sobre o corpo, né, para compensar o trabalho da força, eu tenho que realizar menos 10 joules. Tá? Então, quando você soma 10 com menos 10, o trabalho total é zero. Tá? Um exemplo disso é você fazer um lançamento vertical, por exemplo. Se você fizer um lançamento vertical, né, você pegar aqui aqui é o solo, e você jogar um objetozinho para cima, né, a partir do solo. Se você fizer um lançamento vertical, né, então o ponto I seria aqui, né, o ponto F seria aqui em cima, no ponto em que ele atingiria a altura máxima, né? E aí, ó, qual é a força que está atuando aqui? Se você desconsiderar atrito e resistência do ar, somente é a gravidade, né? A força gravitacional que está puxando para baixo. Tá? Então, quando você lança a bolinha para cima, ó, ela vai até o ponto F e volta, você está realizando trabalho, né, para vencer essa força gravitacional. Então, vamos dizer que você realizou aqui 10 joules. Então, quando ela chega aqui em cima e para, a, a, a força gravitacional vai realizar, para deslocar a partícula daqui até o ponto inicial, 10 joules de trabalho. Tá? Tem que realizar. Né? E isso é um resultado experimental. Tá? Por quê? Porque, e aí a gente fala conservativa, né? Que vem do fato de uma coisa se conservar, que é o fato da energia. Né? A energia é mecânica. Então, a energia mecânica, que é a energia cinética, chamada de K, mais a energia potencial, ela sempre se conserva ao longo do movimento. Ó, quando ele vai de I a F e volta para I. Tá? Inicialmente aqui, ó, quando eu faço o lançamento do solo, eu só tenho a energia cinética, né, admitindo o solo como a minha referência, né, onde a energia potencial é nula. Então, essa energia cinética, ela vai diminuindo e se transformando em energia potencial. Né? Quando chega aqui, ó, a energia cinética é zero, né, no ponto de altura máxima, e a energia potencial gravitacional é máxima. E aí ela para e desce. Quando ela desce, aí vai acontecer o contrário, né? A energia potencial vai diminuindo e a energia cinética vai aumentando. De maneira que ela vai ganhando velocidade e quando chega no solo, ela só tem energia cinética. Né? E aí se você somar a cada instante, ó, energia cinética com energia potencial, sempre vai ser o mesmo valor, que é a energia mecânica. Tá? Por isso que a gente chama força do tipo conservativo. Tá? E aí eu já adiantei aqui, né, que toda força conservativa você pode associar uma função energia potencial a ela. Né? Por que você faz isso? Porque note que o trabalho aqui, ó, ele não dependeu da trajetória. Né? E aí você não precisa saber para onde a força está apontando em qualquer instante de tempo. Né? Como o trabalho é independente da trajetória, basta você saber quem são os pontos aqui. Né? Na verdade, qual a energia potencial nos pontos, né? Nos extremos aqui dos caminhos. Né? Ou seja, falar o que eu afirmei para vocês, em todo sistema conservativo, podemos definir uma função escalar, né?
função energia potencial. Função energia potencial, que eu vou chamar de U. Tá? Então, como é que a gente define, na verdade, a variação da energia cinética? ΔU. ΔU. ΔU ó, vai ser o U final menos o U inicial. Tá? Se você voltar aqui, ó, seria a energia potencial aqui no ponto final menos a energia potencial no ponto inicial. Tá? Então, a gente define isso aqui como o negativo do trabalho realizado pela força. Tá? Na verdade, essa demonstração aqui, você pode mostrar isso aqui matematicamente usando uma definição mais formal. Tá? Isso aí vocês vão aprender no curso de mecânica clássica, aí dá para vocês ver isso aqui de maneira mais formal. Tá? Mas até no curso de mecânica mesmo, de física básica, você consegue mostrar isso aqui também. Tá? É uma coisa bem direta. Tá? Então, a gente define isso como variação da energia potencial como negativo do trabalho. Tá? E aí, ó, note que o trabalho, ó, ele continua com essa característica, né? O trabalho continua dependendo, ó, apenas de valores que estão avaliados, ó, nos pontos extremos, tá? Em valores que estão avaliados aqui, ó, no ponto final e no ponto inicial, não dependendo do caminho que você escolhe. Tá? Então, essa é a vantagem de você definir uma função energia potencial para o seu sistema conservativo. Okay? E aí, para você calcular a energia potencial em um certo ponto, porque ó, a energia potencial aqui sempre é do sistema, por exemplo, M1, M2, né? Você calcula a energia potencial para o sistema dessas duas massas. Tá? A energia potencial sempre está associada a um sistema, tá? De no mínimo duas partículas. Né? Você não tem energia potencial para uma partícula só. Okay? Então, para encontrar a energia potencial, é sempre interessante a gente fazer, sempre tomar sempre tomar um ponto de referência. Tá? No exemplo que eu dei aqui do caso gravitacional, ó, a gente sempre escolhe, se vocês lembrarem lá de mecânica, o solo como o potencial, né? Na verdade a energia potencial gravitacional sendo nula. Né? A gente sempre escolhe o solo. Tá? Isso sempre isso é convenção. Tá? Você pode sempre escolher um sistema e dizer que lá a energia potencial é zero. Tá? E aí, a gente vai fazer isso aqui também, para cá também. Então, se eu pegar aquelas duas partículas, então, para calcular o devemos sempre escolher um ponto de referência onde o igual a zero. Tá? No nosso caso, ó, vou voltar para cá, para o caso da gravidade, né? Aqui a gente faz para probleminhas que são na superfície da Terra. Né? Admite que no solo a energia potencial é zero. Tá? Para corpos que estão se movendo em relação à superfície. Mas se eu tenho duas partículas aqui ó, no espaço sideral, né? Vamos dizer, tá? Que não tem mais nenhuma próxima dela, só tem elas duas. Né? Então, o sistema o ponto de referência que a gente escolhe onde a energia potencial é zero, é um ponto em que as partículas ó, elas ficam muito longe umas das outras, de maneira que essa força praticamente se anula. Tá? E esse ponto é
que a gente chama do infinito, né? É um lugar muito, muito longe. Que se você fizer aqui, ó, a R tender a infinito nessa equação aqui, o F vai tender a zero, né? Porque isso aqui explode, né? Se você tomar um limite para R tender a infinito, a força tende a ser zero, tá? E aí é esse ponto que a gente vai escolher, tá? Este ponto é o infinito. O infinito. Então se você... Vou voltar lá o mesmo probleminha que eu tinha M1 e M2. Né? A distância entre elas aqui é R. A distância é R. E aí, ó, o meu ponto que eu vou escolher em que a minha energia potencial é zero é lá longe, né? Lá no infinito. Vou fazer uma representação aqui, né? Mas isso aqui no fundo é bem longe, né? Então, o infinito. Tá? Então, ó, como é que a gente calcula o potencial? No infinito, suponha que o meu ponto inicial seja esse, tá? Eu vou escolher um ponto inicial e um ponto final. Tá? Então, suponha que a partícula 2, tá? M2, ela inicialmente está no infinito, ponto I, e eu quero trazê-la até o ponto em que a distância entre eles é R. Tá? Então, suponha que a partícula M2 ela estava aqui antes, no ponto I, tá? E depois eu trouxe ela, né, do infinito, tá? Eu fiz esse movimento aqui, nessa linha reta, e trouxe ela para o ponto F, tá? Então, o ponto I aqui inicial é o ponto F, né, onde a distância entre elas vale R. Tá? E aí, ó, se eu aplicar a definição de energia potencial, ó, vai ficar o quê? O final, quem é o final? O final eu vou chamar de U, tá? O final eu vou chamar de U. Meu U inicial, como eu disse que era zero, né? É o ponto de referência aqui. Tá? Ela está no infinito, ok? De maneira que o meu U final menos o inicial vai ficar como? O final é U, o inicial é zero igual a menos o trabalho. Tá? Então eu vou fazer assim, ó, vou colocar o símbolozinho infinito aqui, tá? Para dizer o seguinte, que a energia potencial entre as partículas M1 e M2, quando a distância entre elas vale R, tá? É igual ao negativo do trabalho que eu tenho que realizar para trazer a partícula M2 do infinito até o ponto F aqui, né? Do infinito, chamando de ponto I, até o ponto F. Essa é a definição de energia potencial. Tá? Entre esse par aqui de massas. Tá? Entre o par de massa. Okay? E aí, o que é que isso tem a ver com o nosso caso? Né? A gente está na eletrostática. O que é que tem a ver isso? Tem, na verdade, tudo a ver, né? Então, a força eletrostática, dada pela lei de Coulomb, né, que a gente conhece, na verdade, aqui são cargas, né, Q1, e Q2 aqui, Q2, e entre eles há uma distância R, né? O módulo dessa força é quem? É K, Q1, Q2 sobre R quadrado. Né? Onde esse K é 1 sobre 4π, epsilon zero.
E aí, ó, se você comparar essa equação, ó, produto das cargas, né, dividido pelo inverso da distância entre elas ao quadrado, ó, ela tem a mesma forma da lei da gravitação. Ó, né? Lá era o produto das cargas, aqui é o produto das massas, que também é uma inversa ao quadrado da distância entre elas. Né? Aqui a gente tinha a constante gravitacional, aqui a gente tem ó, a constante eletrostática. Então, tal como a lei da gravitação de Newton, a lei de Coulomb, ela também representa uma força tipo conservativa. Né? Então, é do mesmo tipo da força gravitacional. E o que é que elas têm em comum? Elas têm em comum ó, que elas são forças do tipo que variam com o inverso do quadrado da distância. Então, a força gravitacional, a força eletrostática e qualquer outro tipo de força que varie com o inverso do quadrado da distância, elas são do tipo conservativa. Né? Ou seja, uma força do tipo F proporcional a 1 sobre R quadrado, né? sempre será conservativa. E isso, como eu disse a vocês, né, é um resultado experimental. Tá? E aí, ó, a conclusão que a gente tem é que, tal como a gente discutiu que a gente podia calcular uma função energia potencial gravitacional, aqui nesse caso, né, a gente pode também, naturalmente, discutir como calcular a energia potencial elétrica. Vou chamar de U aqui também. Vou continuar chamando de U. Tá? Ok, então vai a energia potencial elétrica, a gente vai aprender como calcular para um par de cargas, tá? Para N cargas. Então vai depender da distribuição de cargas que você tem. Então lembrando sempre que energia potencial agora elétrica, ela não existe para uma partícula só. Ela tem que existir para no mínimo duas partículas carregadas. Né? Porque a gente não fala de energia de uma carga, mas sim de um conjunto de cargas, de um sistema. Né? Então, tópico 2, né, a gente vai discutir o que seria potencial elétrico. Né? Então, o que seria potencial elétrico? Né? Se vocês lembrarem, né, a gente tinha o seguinte problema, né? A gente tinha um objeto carregado, tá? E aí esse objeto carregado, né, experimentalmente se vê que ele gera em torno dele um campo elétrico, né? Cada ponto que você pegar aqui ao redor dele, né, vai existir um vetor, que é chamado vetor campo elétrico, que tem uma intensidade, tem uma direção e tem um sentido, ou seja, ele está apontando para algum lugar. E aí como é que você calculava o campo elétrico? Você pegava uma carga de prova, chamada de Q, né, e colocava a carga de prova no ponto que você queria medir o campo elétrico. E aí você fazia isso, né? O campo elétrico era simplesmente a força que você media
lá experimentalmente, né, que uma carga sofria, dividido pelo valor da carga. Tá? E aí essa carga de prova, por isso que o nome carga de prova, né, carga de teste, né, ela é colocada ali só para você conseguir medir o campo. Tá? E aí você calcula a interação e divide pelo valor da carga. Tá? Então o campo é uma grandeza que independe da existência da carga de prova. Tá? Ela só está ali para você medir, né? Medir o campo elétrico. Tá? Então, quando a gente fala de potencial elétrico, a gente pode, na verdade, o potencial elétrico é uma grandeza similar ao campo elétrico. Tá? Ou seja, o potencial elétrico é definido dessa maneira aqui, ó. V, né? A gente chama de potencial elétrico. Então, o potencial elétrico aqui no ponto em que a carga está localizada é simplesmente você dividir a energia potencial do sistema pelo valor da carga. Tá? Então, essa é a definição de potencial elétrico. Então, nota a semelhança aqui, ó, entre a definição do potencial e a definição do campo elétrico. Tá? A força, ó, a energia potencial, que é o está para a força, assim como o potencial elétrico, que eu chamei de V, está para o campo elétrico. Okay? E aí, você deve se perceber aí, né, que, que na verdade esse campo, desculpa, esse potencial elétrico aqui, ele vai existir também independentemente da carga de prova. Tá? Você usou a carga de prova aqui apenas para anotar o valor do potencial elétrico. Né? Então, o potencial elétrico medido é se você dividir a energia potencial que apareceu aqui, dessa interação, pelo valor da carga de prova. Tá? Então, tal como o campo, ele independe da carga de prova. Da carga de prova. Tá? Então, aqui você deve observar aqui, ó, que na verdade, esse potencial elétrico aqui, a gente pode escrever, essa equação também pode ser escrita assim, né? Você pode igualar isso a menos o trabalho de você trazer a partícula aqui do infinito até esse ponto que ela está aqui, dividido pelo valor dela. Né? Você pode escrever também dessa maneira aí, como a gente viu anteriormente, né? A energia potencial entre por exemplo, aqui nesse caso, entre o objeto carregado e a partícula Q é igual ao negativo do trabalho que você realiza para trazer Q do infinito, ou seja, de um ponto onde o potencial, a energia potencial entre os dois aqui é nulo, até esse ponto aqui em que a energia potencial entre elas vale 1. Tá? Então, note aqui ó, a vantagem também dessa notação em relação ao do campo elétrico. Tá? Ó, o V é uma grandeza escalar, né? Escalar. Enquanto o meu é aqui, o campo elétrico é uma grandeza vetorial. Tá? Então aqui você tem que calcular três coisas, né? O módulo, a direção e o sentido. Né? Aqui não, aqui você só calcula o módulo, né? Que é o valor do escalar, da grandeza escalar. Tá? E aí se observa aqui também ó, que no SI, no SI,
a unidade de medida aqui, ó, do potencial é o quê? Qual é a unidade de medida de energia potencial no SI? É o Joule, né? É o J. E qual a unidade de medida da carga? É o Coulomb, né? E aí, quando você divide o Joule por Coulomb, usa-se a gente chama isso de volt. Em homenagem a Alessandro Volta, né? O inventor da pilha. E aí vocês relembrem lá a nossa primeira aula da revisão histórica do eletromagnetismo, né? Então o volt vem em homenagem ao inventor da pilha, né? Porque a pilha ela gera diferença de potencial que a gente vai definir já após essa discussão, né? Então com a invenção da pilha foi possível gerar diferenças de potenciais que não sumiam, né? Assim, porque a dificuldade que os experimentais tinham naquela época, né? Era simplesmente segurar a carga, né? Quando eles geravam carga, as cargas se perdiam muito rapidamente, então não dava para fazer experimento. Aí veio uma primeira versão da pilha, né? Antes de Alessandro Volta, e ele aprimorou, né? Que foi, na verdade, a garrafa de Leyden, né? Foi a primeira versão da pilha. E aí veio depois a pilha voltaica, né? E aí Volt é em homenagem a ele. Então, toda vez que eu falar de Volt no SI, um Volt é um joule de trabalho que eu tenho que realizar para mover uma uma distribuição que está carregada com um Coulomb de carga. Essa é a interpretação do Volt. Tá? Então, aí a gente naturalmente define o que seria a diferença de potencial, né, que eu falei agora. Então, o que seria a diferença de potencial? Que a partir de agora eu vou chamar DDP. Entre dois pontos. Então, a diferença de potencial, né, se eu pegar aqui um ponto I, um ponto F, e eu quiser anotar a diferença de potencial aqui, vai ser simplesmente ΔV, né? Vai ser o potencial no ponto F, né, no final, menos o inicial. Tá? E aí, se eu usar a definição aqui, ó, V é igual a U sobre Q, para o ponto F eu vou ter o F, né, energia potencial elétrica no ponto F, dividido pelo valor da carga de prova, né? Então, suponha que a carga de prova está se movendo para cá, né? De I até F. Né? Menos o inicial, que é o quê? Que é o I sobre Q. Tá? E aí você fica com o final menos o inicial é quem? É ΔU sobre Q. Ou seja, ΔV é ΔU sobre Q. Okay? Então, ó, você sempre tem que ter cuidado de distinguir o que é potencial e o que é energia potencial. Né? Os termos, eles são, assim, poderia até dizer que é até um termo inapropriado, né? Você usar o termo potencial. Poderia se usar outro termo, porque aí leva você a confundir com energia potencial. Tá? Mas
você tem que sempre ter esse cuidado, né? Que a energia potencial é uma energia que está acumulada ali, né, no sistema de partículas ou massas ou cargas, né? E o potencial é uma espécie de campo, né? É um valor que está ali ao redor daquele objeto carregado, independentemente de existir carga de prova ou não. É uma informação que está ali guardada. Tá? Então sempre ter esse cuidado. Tá? Então eu posso escrever isso aqui em termos do trabalho, né? Como ΔU é menos o trabalho, né? Então, ΔV, que é V final menos V inicial, é menos o trabalho sobre o valor da carga. A equaçãozinha também muito usada. Tá? O que é que essa equação está querendo dizer? Ó? Que o trabalho, se você quiser saber o trabalho realizado pela força elétrica para mover a partícula aqui do ponto I até o ponto F, né, vai ser simplesmente você multiplicar, né, o negativo da diferença de potencial entre os dois pontos vezes o valor da carga de prova. Né? Ou, se você quiser saber a diferença de potencial, é simplesmente você dividir o negativo do trabalho realizado pela força pelo valor da carga. Né? Para deslocar a partícula do ponto I ao ponto F. Né? Chama essa equaçãozinha aqui de equação, vamos dizer, equação estrela. Né? E aí, em alguns momentos, eu vou relembrar essa equação e a gente vai discutir algumas coisas. Tá? Ok? Então, essa equação estrela, então, a equação estrela, ela nos permite definir uma nova unidade de energia, que a gente vai chamar de elétron volt. A gente chamar de E minúsculo, V maiúsculo, EV. Então, ó, se a gente está analisando o movimento de partículas atômicas e subatômicas, né, o pessoal que estuda isso gosta de usar o sistema de unidades em que você mede a energia em termos do elétron-volt. Né? E aí você tem múltiplos desses. Por exemplo, você tem aceleradores de partículas, né, que tem energias de mega eletronvolts, giga eletronvolts, tera eletronvolts, né? Esses tera eletronvolts é o que o pessoal está buscando, né? Chegar a energias muito mais altas, né? E aí, ó, o mega é 10 elevado a 6, né? O giga 10 elevado a 9 e o tera 10 elevado a 12, né? Eletronvolts. Tá? E o que seria um eletronvolt? Um eletronvolt, ó, se você olhar para essa equaçãozinha aqui, ó, eu vou pegar só o valor absoluto, tá? Da equação, não vou considerar o sinal aqui. Tá? Então, um eletronvolt de energia, né, você multiplica aqui, quando você multiplica aqui, fica trabalho, né, igual a menos Q vezes a diferença do potencial. Não é isso? Então, não preciso usar aqui esse negativo, eu vou pegar só um módulo. Tá? Então, para você ter um eletronvolt aqui, na verdade, você pega a carga de um elétron, que é E, e multiplica por uma diferença potencial de 1 volt.
É isso que a gente vai fazer. Ou seja, 1 elétron-volt é o trabalho que você vai gastar para deslocar uma partícula de carga elementar, ou um próton ou um elétron, numa diferença de potencial de 1 volt. Tá? Então, essa é a definição de elétron-volt. Tá? Então, um eletronvolt vai ser o quê? A energia ou o trabalho, né? Na verdade, o trabalho realizado para você deslocar um próton, um elétron, né, de carga 1 na diferença de potencial de 1 volt. Né? Então, para a gente criar aqui um fator de conversão, 1 vale quanto? Quanto é a carga de um elétron em Coulomb? É 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Né? E 1 volt é o quê? 1 volt é 1 joule por 1 Coulomb. Então, se você corta aqui, então o fator de conversão, ó, 1 elétron-volt é 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Tá? Então, você não esquece nunca, né? Se você quiser transformar 1 elétron-volt para o SI, que é em joule, vai ser o valor da carga elétrica elementar, ou de um próton ou de elétron, né? O valor numérico, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, e aí a unidade de medida é o joule. Tá? Isso aqui é a quantidade de trabalho que você tem que realizar para deslocar um próton, um elétron, numa diferença de potencial de 1 volt. Tá? Essa é a interpretação de elétron-volt. Tá? E para finalizar essa discussão, né, a gente vê que o volt, né, permite definir uma nova unidade para o campo elétrico, no SI. Nova unidade para o campo elétrico. Então, no SI, né? Ó, então, a partir de agora, em várias ocasiões, né, ao invés de você trabalhar com como é que a gente mediu o Newton por Coulomb, o campo elétrico, o Newton por Coulomb, né? Que não é F sobre Q, né? Não é F sobre Q, mas então F é Newton e Q em Coulomb. Então o campo elétrico é medido em Newton por Coulomb. Deu um errinho aqui, pessoal, na minha setinha. Tá? Vou dar uma pausa aqui para ver se eu corrijo, tá? Então, só um minuto. Tô de volta aí, tá? Resolvido aqui o problema. Tá? Meu cursor ele ficou um pouquinho desajustado aqui, mas eu já resolvi, tá? Então, o campo elétrico medido em Newton por Coulomb. E aí, ó, você pode expressar o Newton, né? Na verdade, eu sei que um Newton é um joule, né? Um joule é 1 Newton vezes metro, né? Então, 1 Newton é o quê? É 1 joule por metro, né? Por 1 metro. Né? E aí eu repito 1 sobre C. Tá? Mas aí, ó, pela definição de potencial, né? O potencial é quem? É a energia dividida pela carga. Tá?
E aí, se você pegar a energia, né? Energia que é potencial vezes a carga, ou seja, é volt vezes coulomb, né? Então fica 1 joule é 1 volt vezes coulomb dividido por metro. E aqui eu repito esse termo, né? 1 sobre coulomb. Então corta aqui, corta aqui. Então o que é que a gente tem? Que 1 newton por coulomb é a mesma coisa que 1 volt por metro. Então, ó, você pode expressar o campo elétrico como a gente já sabia, ó, newton por coulomb, ou você pode expressar o campo elétrico em volt por metro, no SI. Tá? Então, toda vez que a gente está trabalhando com potencial, né, calculando campo a partir de potencial, potencial a partir de campo, então é interessante a gente sempre estar utilizando essa notação de volt por metro. Né? Ok? Ok, então bora lá. Mais um. Deixa eu ver aqui quanto tempo temos. Já tem bastante tempo. 3. Superfícies equipotenciais. Eu vou tomar uma aguinha aqui. Tá, então bora lá. Então, a definição de potencial, ela consequentemente, né, ela gera o que a gente chama de conceito de superfície equipotencial. Tá? Então, em geral, pontos vizinhos em uma certa região, eles formam o que a gente chama de superfície equipotencial. Essa superfície equipotencial ela pode ser real ou imaginária. Tá? Ela pode ser uma folha metálica, né? Uma coisa real, ou pode ser uma superfície imaginária ali, né? Em torno de uma carga que está no vácuo, né? De uma distribuição de carga que está no vácuo. Tá? A característica dessa superfície equipotencial é que todos os pontos dessa superfície elas estão, por isso que o nome é equi, né? Equi é iguais. Então, todos os pontos que estão nessa superfície, elas têm o mesmo valor do potencial elétrico. Okay? E aí, como todos os pontos dessa superfície têm o mesmo potencial elétrico, né? Lá daquela equação estrela, se vocês observarem lá na equação estrela, o que é que a gente tinha? Vamos voltar lá. Ó, VF menos VI é menos trabalho sobre Q, né? VF menos VI é menos trabalho dividido pela carga. Tá? Então, se você tiver essa superfície, tá? Um ponto aqui, um ponto inicial, e você for até outro ponto F, tá? Por exemplo, uma partícula carregada fizer esse movimento, ó, como nessa superfície todos os pontos estão no mesmo potencial, então o potencial final, ó, é igual ao potencial inicial. Tá? VF é igual a VI. Se VF é VI, aqui dá zero, significa que o trabalho, né, já que a carga é não nula, o trabalho é zero. Ou seja, o trabalho realizado pela força elétrica em uma partícula que se move aqui numa superfície equipotencial é nulo. Tá? E aí, ó,
Lembrando que o trabalho aqui não depende da trajetória que você escolhe, né? Você pode ir por essa, ou pode pegar outra trajetória aqui, né? E por essa, não interessa. Se você for e voltar, for andar e ir para o mesmo ponto que essa outra, né? O trabalho vai ser o mesmo, né? Aquele lance que a gente discutiu, né? O trabalho independe, o trabalho de uma força conservativa, que no caso a força elétrica, ela independe da trajetória, tá? E aí eu fiz uma figurinha aqui para a gente discutir eu desenho aqui, ó, 3 superfícies, né? Vou tentar desenhar aqui o mais legível possível, né? 3 superfícies, não sei se aqui tem alguma forma interessante, né? Superfície qualquer, eu vou desenhar na mão mesmo. Então eu vou desenhar uma superfíciezinha aqui preta, né? Aí vou fazer outra embaixo dela. 3 superfícies que estão vizinhas umas à outra, tá? Então, bem pertinhas umas das outras, né? E eu vou fazer agora uma vermelha, por exemplo. Três superfícies, né? E aí, ó, vou desenhar aqui, ó, 4 trajetórias possíveis, né? Então, suponha que a minha partícula carregada ela está indo, por exemplo, daqui para cá, né? Desse ponto a esse. Eu vou chamar de trajetória 1. Né? A trajetória 2, ó, você imagina que a partícula está aqui nessa superfície em azul, né? E faça isso aqui, ó, ela vá até perto da vermelha, ó, ela faça isso aqui e volte, por exemplo, até aqui. Ela faz isso aqui. Ela vai até embaixo aqui e volta e para aqui na mesma superfície, tá? Isso aqui é chamado trajetória 2. Trajetória 2. Tá? Aqui, ó, suponha que a trajetória 3 seja essa aqui, ó. Ela vá dessa superfície pretinha e vá até a azul e pare aqui. Tá? Isso aqui é a trajetória 3. 3. E a trajetória 4, ela parte também de um ponto aqui, dessa superfície, vá até lá embaixo, ó, passe da azul e volte. E pare aqui, ó, na preta. Desculpe, na azul. Tá? Ela passa da azul, volta e para na azul aqui. Então, ela desceu, foi, subiu e parou na azul. Tá? Essa aqui é que a gente vai chamar de 4. Tá? E aí vamos fazer aqui algumas observações. Tá? As linhas de campo, sim, como isso aqui são potenciais, né? Eu posso desenhar as linhas de campo assim, ó, cruzando essas superfícies equipotenciais aqui, ó. Vou pegar aqui, por exemplo, 2 linhas de campo. E aí eu vou explicar o sentido, né, da construção dessas linhas de campo, tá? Em relação a essas superfícies equipotenciais. Tá?
Então, se você pegar aqui, ó, por exemplo, a trajetória 1, aqui, a trajetória 1 e a trajetória 2, quanto é que vale o trabalho realizado pela força eletrostática, tá? Ó, essas superfícies são equipotenciais, tá? Todos os pontos aqui têm o mesmo valor do potencial. No entanto, o valor do potencial em cada superfície aqui, em geral, pode ser diferente, tá? O da pretinha pode ser 20 volts, o da azul pode ser 30 e o da vermelha pode ser 40, tá? Mas significa que esse 20 aqui vale para todos os pontos que estão na superfície preta, tá? Da mesma forma azul, os 30 volts para todos os pontos que estão aqui, ó, na superfície em azul, né? Então, se você observar para o 1 e para o 2, ó, o 1 ele andou na mesma superfície equipotencial, então é esse mesmo caso aqui, ó, tá? O trabalho é zero, né? E o 2, ó, o trabalho também é zero, ó, porque ele saiu dessa superfície, desceu aqui, voltou para a mesma superfície. Tá? Então lembra, ó, o caminho percorrido não interessa. O interessa é que ele foi para um ponto, voltou e voltou para um ponto na mesma superfície equipotencial. Então por essa equação aqui, ó, VF igual a VI, né? Tanto para 1 como para 2, então o trabalho é zero, né? E se você pegar, por exemplo, para 3, né? Ó, o 3, ó, ele saiu da superfície preta, o ponto inicial está aqui na preta, e o ponto final ele foi para azul, tá? Então vai ter sim uma diferença de potencial, né? O VF vai ser diferente de VI, né? Então em geral eu vou ter isso aqui, tá? Então o trabalho aqui, ó, vai ser não nulo, tá? Então a força vai estar realizando um trabalho quando ela sai dessa superfície para essa, tá? Agora, se você pegar o 4 aqui, ó, o 4 saiu da superfície preta, desceu, passou a azul, chegou pertinho da vermelha, voltou e parou na azul. Então, se você observar, ó, tanto o 3 como o 4, né, foram de pontos que estavam na superfície preta, os dois, e foram para pontos que estavam na superfície azul. Tá? Não interessa o lugar do ponto e não interessa qual a trajetória realizada. O que interessa é que eles saíram de pontos que estão no mesmo potencial e foram para outra superfície para pontos que estão também no mesmo potencial naquela superfície. Ou seja, 3 e 4, o trabalho realizado é o mesmo. Tá? Porque o VI delas é o mesmo, né, que está aqui na pretinha, e o VF delas é o mesmo que são pontos que estão na superfície azul. Então, por essa equação, ó, como a carga de prova é a mesma, né, eu estou utilizando a mesma carga, né, então, consequentemente, o trabalho aqui, ó, tem que ser o mesmo, né, para que essa equação seja satisfeita. Tá? Então, isso aí sempre existe uma discussão, né, em alguns problemas que envolvem superfícies equipotenciais. Tá? Então, é importante a gente discutir isso. Tá? E aqui, ó, eu desenhar as linhas de campo e qual a relação entre uma superfície equipotencial e uma linha de campo. Tá? Então, vou gerar mais uma página aqui. Ó. Então, se você pegar, por exemplo, um campo... Você pega um exemplo, né? Um campo uniforme. Você pega um campo uniforme, deixa eu desenhar aqui as linhas de campo. O campo uniforme é assim, né? Aqui estão as linhas de campo elétrico uniforme. Tá? E aí, onde estariam localizadas as superfícies equipotenciais desse... Porque esse campo aqui está sendo gerado por uma distribuição de carga, né? Então, essa distribuição está gerando tanto o campo
como potencial. Né? Então, ó, as linhas de... Vou fazer em vermelho aqui, ó, as linhas de superfície equipotenciais, ó, elas estão localizadas de maneiras que elas fazem 90 graus, né, com as linhas de campo. Fazem 90 graus e elas são igualmente espaçadas, já que o campo é uniforme. Né? Então, em vermelho aqui eu teria as minhas superfícies. É claro que eu estou vendo elas de lado aqui, né? Estou vendo elas de perfil, né? Mas se eu olhasse essa figura de frente, eu veria planos, né? Vários planos paralelos uns aos outros. Tá? Aqui são as superfícies. Equipotenciais. Tá? Então eu já digo, né, já construí aqui, afirmando que se você quiser saber onde se localiza uma superfície equipotencial, basta você traçar uma superfície que é perpendicular à linha de campo e, consequentemente, ao vetor campo elétrico. Tá? Então, isso aqui sempre é válido, né? As superfícies equipotenciais são sempre perpendiculares às linhas de campo. Tá? Porque, ó, se não fosse assim, tá? Por exemplo, se essa linha, o campo elétrico fosse, por exemplo, assim, ó, fosse, por exemplo, assim, vou desenhar aqui uma superfície. Pronto, se fosse assim, ó, uma superfície assim e uma linha de campo assim, ó, por exemplo, assim. Não fosse 90 graus, fosse um ângulo menor que 90 graus. Se fosse um ângulo menor que 90 graus, ó, o campo elétrico ele teria uma componente aqui em cima dessa superfície, tá? Se você olhasse ela de frente, assim, né, o campo elétrico ele teria uma componente paralela a essa superfície. Né? Teria uma componente aqui. E aí, se tivesse campo elétrico aqui, obviamente, uma carga de prova que se movesse, o campo elétrico iria realizar trabalho numa superfície equipotencial. E a gente viu, né, que numa mesma superfície equipotencial, ó, o campo elétrico ele não pode realizar trabalho. Né? Então, essa construção, né, vem também justamente desse fato. Né? A gente tem que construir superfícies equipotenciais de maneira que as linhas de campo sejam perpendiculares a essas superfícies. Tá? Outro exemplo que a gente poderia pegar aqui o exemplo 2 é o da carga pontual. Né? Se tiver uma carga pontual, é positiva, né? A gente sabe que as linhas de campo de uma carga positiva elas são radiais, né? E emanam da carga. Então as linhas de campo são assim, né? Assim, assim. Né? Fazendo aqui bem geral.
né? Elas saem em todas as... vão para todas as direções, né? Para toda... como se tivesse uma fonte aqui de linhas, né? Fazem isso, né? Se a carga for positiva, né? As linhas de campo. E aí, ó, por essa construção que nós aprendemos, né? Onde é que estarão as superfícies equipotenciais? Superfícies equipotenciais, né? Para que em cada ponto elas sejam perpendiculares às linhas de campo, elas só podem ser esferas concêntricas, né? Então, acho que aqui não vai dar certo. Não. Esse objeto aí. Elas só podem ser, vou fazer a mão mesmo. Elas só podem ser esferas concêntricas, tá? Então, vou tentar fazer aqui uma coisa. Então, as linhas, se você olhar de perfil, né? As superfícies equipotenciais, ó, vão ser esferas concêntricas. Só que aqui, ó, elas não são igualmente espaçadas, tá? O espaçamento delas, ó, vai aumentando em relação a como você se afasta. Tá? Isso aqui era para ser círculo, tá? Esferas concêntricas, mas aí vocês têm que dar esse desconto aí para o desenhista. Superfícies equipotenciais. Tá? Porque se você pegar em qualquer ponto aqui, ó, a linha de campo sempre está fazendo 90 graus com a superfície, né? No ponto que você está olhando aqui, né? Em qualquer ponto aqui, né? E elas são, o espaçamento vai aumentando justamente porque o campo vai ficando mais fraco, né? E aí vocês vão entender mais quando a gente calcular o potencial de uma partícula pontual, né? A gente vai ver que o potencial também diminui com a distância, tá? E aí essas superfícies elas não são igualmente espaçadas como no campo uniforme, né? O campo uniforme é bem direitinho aqui, vai variando esse espaçamento, tá? Ok? E aí, para fechar a nossa discussão da primeira parte, vamos falar sobre como calcular o potencial a partir do campo. Vamos tomar uma aguinha. Nosso tópico 4 é o cálculo do potencial a partir do campo. Cálculo do potencial a partir do campo. Né? Então, como eu falei, né, o fato de você definir uma grandeza nova, chamada potencial elétrico, né, faz com que você calcule essa coisa com mais facilidade, porque é uma grandeza escalar. Tá? No entanto, você, em algum momento, você pode solicitar mais informações
daquele sistema, né? Como, por exemplo, saber o campo elétrico. Né? Que o campo elétrico é uma entidade que tem não só uma informação, mas tem três informações. Né? Ele tem o módulo, a direção e o sentido. E o potencial, você só calcula o módulo. Né? E aí, durante a resolução dos problemas, vocês vão observar que, na verdade, como é mais fácil calcular o potencial, então você calcula o potencial, e aí se você quiser saber do campo elétrico, você calcula o campo a partir do potencial. Tá? E é justamente isso aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Né? Ao invés de você, por exemplo, uma certa distribuição contínua, você pegar lá um elemento de carga e calcular e integrar, né? Fazer dependendo da distribuição integral vai ser complicadíssimo. Você calcula isso mais facilmente pelo potencial elétrico. E aí, descobrindo o potencial, você calcula o campo. Né? Obtém o campo de uma maneira bem mais fácil. Tá? Então, aqui, como exemplo, suponha que eu tô aqui no ponto I, tá? E estou analisando o movimento de uma partícula nessa trajetória que vai de I até F. Tá? Então, aqui eu tenho uma carga pontual, eu vou chamar de Q0. Supor que ela, nesse momento ela está aqui. Tá? Q0. Tá? É uma carga positiva, mas também poderia ser negativa. Tá? Lembra, a carga de prova é só para a gente calcular as coisas. Né? Está ali só como teste. Tá? E aí, ela está sob a ação de uma força eletrostática. Né? Supor que a força nesse momento esteja apontando para cá, ó, uma força. Que em termos do campo, a gente sabe que a força é quem? É Q0. Se a carga vale Q0, a minha carga de prova, a força. Vou colocar mais para trás. Então, se a carga vale Q0, a força vale Q0 vezes E, onde é o valor do campo elétrico aqui, né? Então, a carga está se movendo aqui na ação de um campo elétrico externo. Né? E F é simplesmente a força que essa carga está experimentando, né? Essa carga de prova. Tá? E aí, qual seria o trabalho realizado por essa força se eu deslocasse essa carga num intervalozinho aqui infinitesimal, que eu vou chamar de dl. Tá? dl é um vetor que é um deslocamento infinitesimal, bem pequenininho. Né? Quem seria o meu trabalho nesse pedacinho? Então, se vocês lembrarem lá da definição de trabalho, o trabalho é a força, né? O produto escalar da força pelo deslocamento. Então, para esse pedacinho aqui, a gente vai ter dW igual a F escalar dL. Mas eu sei que F é quem? É Q0 vezes E. Então, vai ficar dW igual a Q0 E escalar dL. Tá? Mas aí eu não quero só esse pedacinho aqui, ó. Eu quero todo, né? Do ponto I até o ponto F. Então, o trabalho total é simplesmente você integrar dW. Então, integrando dos dois lados aqui, integral dW é W, que é Q0, é uma constante, né? O valor da carga, integral de E escalar dL. De onde até onde? Do ponto I até o ponto F. Tá? Mas aí eu sei da relação entre trabalho e diferença de potencial. Lembra da equação estrela? Então, como VF menos VI é menos o trabalho
dividido pelo valor da carga, né? Então, que é a equação estrela. Então, se eu jogar para cá o Q0, fica W sobre Q0. É o negativo, na verdade, o negativo de W sobre Q0 é VF menos VI, né? Então, vai ficar assim, VF menos VI, né? É o negativo e AF e quem? De E, escalar de E. Né? Essa aqui, ó, é a relação entre campo e potencial. Tá? Então, ela vai me dizer, ó, qual é, na verdade, a diferença de potencial entre o ponto F e o ponto I, sabendo do campo elétrico, né, nessa região, ou seja, integrando ele nesse caminho aqui, ó, de I a F. Ou seja, se eu integrar o campo elétrico, né, nesse caminho aqui de I a F, o negativo dele vai me dar a diferença de potencial entre F e I. Tá? Ok? E aí, ó, se eu quiser saber o potencial mesmo, né, em um ponto qualquer, e não a diferença de potencial, lembra, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que tomar um ponto de referência. Né? Então, esse ponto de referência também para o potencial vai ser o infinito. Então, tomando VI igual a zero, que é no infinito, né? Eu trazer o infinito, desculpa, eu trazer a partícula do infinito até o ponto aqui que eu queira saber o potencial, né? Aí eu faço um VF para um V qualquer, eu vou ter isso aqui, ó, V igual a menos integral de E escalar de E. Né? Que é uma equação também muito usada, né? Que dá a relação, ó, em geral, do campo, entre o campo e o potencial elétrico. Né? Que nos dá o quê? Por exemplo, aqui, ó, se o meu I foi no infinito, então ele vai me dar o potencial aqui no ponto F. Né? Então vai me dar o potencial aqui no ponto F, que eu chamei de V simplesmente, tá? De uma partícula que está sendo deslocada do infinito até o ponto F. Tá? Então aqui me dá a diferença potencial entre dois pontos, e aqui o potencial em um ponto qualquer tomando o infinito como referência. Né? Essa equação aqui. Tá? Então depende da situação aí que você está discutindo aí. Tá? Por outro lado, ó, tem a situação de se uma particularidade, né, se o meu campo elétrico é uniforme. Tá? Que foi o caso que eu mostrei aqui, ó, um campo uniforme. Tá? Se meu campo é uniforme, vou colocar aqui uma observação. Se o campo é uniforme, então a gente vem para cá, ó, e pega essa relaçãozinha, ó, e se ele é uniforme, ele sai da integral, tá? Que ele vai ser constante. Mas aí, ó, se você escolher aqui um caminho, ó, por exemplo, aqui, vamos voltar para aqui, né? Se você pegar um caminho aqui, por exemplo, o ponto I é uma superfície aqui, o ponto F é outra, tá? Ó, o E e o DL eles são paralelos, ó, porque o DL está aqui, ó, né, no caminho reto. Então, E escalar DL vai ser o módulo de E, módulo de DL, vezes o cosseno do ângulo entre eles, que é quanto? Zero. Então, vai ficar simplesmente o meu E escalar DL, na verdade, isso aqui é o E, né, escalar DL, escalar DL, vai ser cosseno de 0 é 1, simplesmente é DL. Tá? É DL. Então fica aqui VF
menos VI. A escala dL vai virar o quê? É dL, né? E o meu E não é constante, então sai da integral, fica E integral de dL. De onde para onde? De um ponto I a um ponto E. Tá? E aí, ó, se você escolher aqui, ó, como meu campo é uniforme, o meu ponto inicial ser aqui em uma superfície e o final ser em outra, tá? Eu posso chamar isso aqui, ó, a distância entre elas de ΔX. Tá? É a distância entre elas, as superfícies equipotenciais, ó, que é essa mesma aqui, ó. ΔX é a mesma, né? Porque meu campo é uniforme. Então, se eu chamar essa integral de ΔX, eu vou ter simplesmente que ΔV, que é VF menos VI, é quem? É menos E, falta um sinalzinho negativo aqui, né? Nessa equação, negativo. Então, ficou menos E ΔX. Né? Então, a diferença de potencial é simplesmente o negativo do módulo campo elétrico vezes o meu deslocamento, né? Que aqui o meu deslocamento que eu considerei foi o ΔX. Tá? E aí, ó, tem uma consequênciazinha dessa equação. Ó, por exemplo, se a partícula está se deslocando no sentido do campo elétrico, por exemplo, indo daqui da esquerda para a direita, como eu fiz, ó, do I para o F, tá? O meu ΔX vai ser positivo. Tá? Ó, se o meu ΔX é positivo, ou seja, a partícula se move no sentido do campo, o que é que vai acontecer aqui? Ó, o meu é um módulo, né, do campo elétrico é positivo. Então, se ΔX for positivo, o meu ΔV vai ser negativo, concorda? Porque ó, se o ΔX é positivo e o E é positivo, então o meu ΔV vai ser negativo. Ou seja, toda vez que a partícula se move no sentido do campo, né? O deslocamento é no sentido do campo, o potencial ele sempre diminui, né? Ou seja, há uma variação do potencial negativo. Por outro lado, se o meu ΔX, ou seja, a partícula se movimenta contrária ao campo, o que nesse caso seria eu ir aqui de F para I, né? No sentido contrário, o que é que essa equação está me dizendo? Se ΔX é negativo, que é o contrário ao campo, o que é que acontece? Por essa equação, se o meu ΔX é negativo, ó, negativo com negativo fica positivo. Então, o meu ΔV vai ser positivo, ou seja, há um aumento de potencial. Né? Um aumento de potencial, quando eu me desloco dessa superfície para essa aqui, ó, contrária ao campo. Tá? Conclusão, né? Conclusão dessas duas consequências. Toda vez que eu me desloco ó, no sentido do campo, eu estou indo sempre de uma superfície equipotencial de maior potencial para outra de menor. Então, aqui o potencial é maior que essa, que é maior que essa. Né? Então, as superfícies equipotenciais, ó, elas vão ficando mais, vamos dizer, mais fraquinhas, né? Então, essa é sempre maior que essa, que é maior que essa, que é maior que essa. Né? Então, a consequência disso tudo é que o vetor campo elétrico aponta do maior potencial para o menor potencial. Tá? Toda vez que você quiser saber para onde o potencial está aumentando ou diminuindo, o vetor campo elétrico ele sempre está apontando do maior potencial para o menor potencial. Tá? Ok?
Então, resultado também bem importante para a gente, tá? Que está discutindo essa questão do potencial. Tá? E aí, pessoal, com isso eu termino a primeira parte da aula, né? E voltamos já, tá? Tomar uma aguinha, dar uma respirada e aí voltamos. Até mais.